todos, bem-vindos ao canal. E tá aí na tela mais um vídeo da série sobre microcontroladores PIC usando a linguagem C e o compilador MicroC Pro. Este é o capítulo 88 e esta é a nossa quinta aula falando sobre comparadores. Nesta aula vamos estar vendo uma outra configuração. Vamos ver esta configuração aqui, onde se utiliza dois comparadores e se usa como referência, tensão de referência, a tensão de referência interna, onde a tensão de referência interna vai ser ligada na entrada não inversora do comparador 1 e do comparador 2. E ainda tem um bit chamado sys, que a gente pode estar multiplexando as entradas. A gente vai colocar em 0 e vai colocar o RA0 como entrada inversora do comparador 1 e RA1 como entrada inversora do comparador 2. E as duas entradas não inversoras fica sendo a tensão de referência interna. Aí na configuração a gente vai estar utilizando o semicon semi2 em 0. Tá aqui a configuração 0, 1, 0. Semicon.semi1 em 1. Semicon.semi0 em 0. O semicon.sys a gente vai estar utilizando em 0 para estar justamente utilizando as entradas 3A RA0 como entrada inversora do comparador 1 e 3A RA1 para a entrada inversora do comparador 2. Está aqui novamente o registrador responsável por isso, o semicon. Está aqui a saída do comparador 2, a saída do comparador 1. Aqui os dois bits que a gente habilita ou não para inverter o sinal. C2 in para o comparador 2 e o C1 in para o comparador 1. A gente, nessa aplicação a gente vai estar utilizando esse sys. A gente vai estar jogando o 0 justamente para estar usando o A1, o A0 e o A1 como duas entradas inversoras. E os três últimos bits é justamente para configurar os dois comparadores com tensão de referência interna para as entradas não inversoras. A gente coloca 0 no CM2, 1 no CM1 e 0 no CM0. A gente colocou 0 também no bit sys e 0 no C2 in e C1 in, porque a gente não vai estar invertendo os sinais. Nesta aula a gente vai estar utilizando também o outro registrador, já que a gente vai estar usando a tensão de referência interna. Então nessa aplicação a gente vai estar usando essa última configuração, onde a gente vai estar usando como tensão de referência 3.125. Vamos voltar ao slide, que eu esqueci de mostrar um outro detalhe. Não, é isso mesmo. É nesse registrador. A gente vai estar fazendo essa configuração, os 4 últimos bits, a gente vai estar utilizando tudo em 1 para justamente esse registrador. A gente vai colocar 1 para habilitar a tensão de referência interna. Está aqui o bit 7 que configura isso. Colocando um habilita. Um bit 6 a gente vai estar externando também para a gente estar verificando essa tensão, se bate com a tabela. A gente vai estar monitorando o pino
RA2. Então a gente vai colocar 1 também aqui no VRR, que é a fórmula que a gente vai estar utilizando. A gente vai estar utilizando a fórmula baixa, ou seja, a primeira fórmula. Esse bit tanto faz, a gente vai colocar em 1 também. E como vimos na tabela anterior, a gente colocou 1 nos 4 últimos bits para formar justamente 3 volts ponto 125. Vamos fazer um cálculo aqui agora e conferir esse resultado. Tá aí a nossa calculadora e vamos ao cálculo. A gente está usando a primeira fórmula, então vai ser, como a gente colocou tudo em 1, então vai ser o número 15 dividido por 24 vezes a tensão da fonte, que é 5 volts, nos dando 3.125. Então confere com a tabela anterior. Vamos voltar aqui. E está aqui, 3.125. Agora a gente vai verificar também essa tensão lá no Proteus. Vamos ao código agora. Código montado, vamos à sua descrição. Está aqui na primeira linha o nome do programa como um comentário. Está aqui a função principal. Só precisamos configurar 2 pinos como entrada, e já que a tensão de referência para a entrada não inversora é interna, então RA0 é a entrada inversora do comparador 1 e o RA1 a entrada inversora do comparador 2. A gente vai estar utilizando o RB6 para o comparador 1 e o RB7 para o comparador 2. Está aqui o bit sys, a gente vai estar utilizando essa aplicação que multiplexa as entradas. E aqui os 2 bits, se a gente vai inverter o sinal ou não, a gente não vai estar invertendo no início, então a gente coloca em 0. Aqui a configuração dos 3 bits do CM com CM2, CM1 e CM0 010, como vimos, que é para 2 comparadores com tensão de referência interna. E o registrador responsável pela a tensão interna de referência, a gente colocou tudo em 1, então 0xFF. Aí vem o nosso programa propriamente dito. Está aqui o loop infinito. E é basicamente a mesma coisa. Se a entrada, desta vez, a entrada inversora for maior que a tensão interna, aí o LED que está no pino RB6 acende, senão ele apaga. E se a saída inversora, a entrada inversora for maior que a entrada não inversora, ou a tensão interna, aí o pino RB7 acende. Vamos compilar e está verificando lá no Proteus. Está aí o Proteus montado e vamos à sua descrição. Eu estou colocando um voltímetro no RA2, que é justamente a saída da tensão de referência interna para a gente estar monitorando. Ele não tem duas entradas para cada comparador, como vimos, ele vai estar utilizando a tensão interna. Então ele vai estar utilizando um potenciômetro para as entradas inversoras. Então,
Quando a entrada inversora ultrapassar a tensão de referência interna, aí sim o LED vai estar acendendo. Então vamos simular. E tá aí. Como está trabalhando na lógica positiva, então a tensão de referência está nas entradas não inversoras, é maior, 3.12 do que as inversoras, então os dois LEDs acendem. Então, para apagar o LED, a gente tem que estar aumentando as tensões que está nos pinos das entradas inversoras. Então vamos aumentar do comparador 1. Tem que assumir um valor maior que 3.12. E aí, assumiu 3.15, apagou o primeiro comparador. E aí também o comparador 2 assumiu 3.15, que é maior que 3.12, apagou também. Vamos inverter a lógica. Como vimos, já estamos trabalhando com a lógica invertida, porque estamos monitorando as entradas inversoras. Então, a gente mudando aqui a lógica, colocando em 1, tanto para o comparador 1 como para o comparador 2. Compilamos. E aí agora, quando a tensão estiver abaixo da tensão interna, aí sim o LED vai se apagar. Tá aí, apagou o LED do comparador 1 e o LED do comparador 2. Tá aí uma outra aplicação. Essa aplicação se utiliza menos pinos para estar utilizando dois comparadores. Lembrando que a gente pode estar utilizando o pino RA2 para monitorar ou não. É só apagar lá no registrador responsável por isso e desabilitar o RA2, que é o registrador VRCOM. Este é o final do vídeo e do capítulo 88. Espero que tenham gostado. Aguardo vocês nas próximas aulas. Se gostou, dá um joinha e ajude a divulgar o nosso canal. Valeu e até a próxima aula.